Fala pessoal, sou o professor Fabrício, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um assunto muito importante para o Enem, certo? Não só para o Enem, mas para os vestibulares em geral, tá? Que é a progressão aritmética, certo? Pessoal, progressão aritmética vai cair justamente na parte das sequências, tá certo? Então, eu posso dizer que uma progressão aritmética é uma sequência numérica. Só que tem um porém, tá, gente? Porque essa progressão aritmética ela vai ter uma característica. E aí você pode me perguntar, tá, professor, mas que característica vai ser essa progressão aritmética? Seguinte, vou botar aqui uma sequência numérica, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Tá certo? Nota aqui, eu quero que você me responda agora. Do primeiro para o segundo número, o que foi que aconteceu? Você concorda comigo que foram somadas 2 unidades? Sim, professor, concordo. Agora, do segundo para o terceiro, o que aconteceu? O professor somou mais 2 unidades. Muito bem, do terceiro para o quarto, somou mais 2 unidades. Ou seja, pessoal, você sempre está somando a mesma quantidade, ou seja, a mesma razão entre um termo ou outro. De forma geral, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar pegando qualquer número a partir do segundo, e subtraindo o termo anterior. Pessoal, a esse carinha aqui, a essa constante, nós damos o nome de razão. E é justamente isso que vai caracterizar a nossa progressão aritmética. A progressão aritmética é toda sequência que o primeiro termo, no caso que cada termo, né, subsequente, é o seu anterior somado a uma determinada razão. E a gente pode escrever assim, ó, pessoal, que a razão da nossa progressão aritmética é qualquer elemento a partir do segundo menos o termo anterior. Nesse nosso caso aqui, olha só, se eu pegar o número 6, o termo anterior ao 6 é o 4, tá vendo? E essa diferença, essa subtração está dando 2. Então, isso aqui também tem que acontecer, por exemplo, se eu pegar o termo 10 e subtrair o termo anterior, que nesse caso aqui, ó, é o 8. Quando eu fizer essa diferença, também dá 2. Então, a esse carinha aqui nós damos o nome de razão. Beleza? E aí, dessa progressão aritmética, nós temos também algumas representações, tá? Que precisamos prestar atenção. Então, como é que o elemento da nossa progressão vai aparecer? Que eu apresentei para você o AN. Algumas pessoas podem estar boiando em relação a isso. Ele botou o AN, depois botou AN-1, disse que era um termo anterior. Estão entendendo muito bem, pessoal? Na progressão aritmética, nós teremos uma maneira matemática de representá-la. Vamos supor que eu colocasse aqui o A1, tá vendo? Esse A é uma maneira geral, uma maneira genérica de representar o elemento. E esse 1, que é o índice, ele vai dizer justamente a posição daquele termo. Então, esse aqui é o elemento que está na primeira posição. No caso dessa nossa sequência, seria o 2, tá vendo? Então, o A1 a gente chama de primeiro termo. Se eu colocasse, por exemplo, o A3, esse daqui é o termo que está na nossa terceira posição. Então, você vem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o terceiro termo seria 6. Se eu colocasse, por exemplo, A4, seria o quarto termo, seria ali, nesse caso, o nosso 8. Tá vendo? Então, na progressão aritmética, a maneira formal de representar um elemento é A seguida da sua posição. Lembrando que, né, claro, algumas sequências, para não repetir, né, ele pode, por exemplo, dizer assim, ó, te perguntar, dessa sequência, quem seria o B5, tá vendo? O B, gente, também é uma forma de representar geral, tá vendo? Uma maneira genérica de representar essa progressão. Ou melhor, esse elemento. Seria o elemento que está na posição 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, seria o 10, tá vendo? É sempre a mesma coisa, tá? Então, não se preocupem em relação a essa questão. Agora, vamos lá para a gente poder estudar o que é que vai interessar para a gente em um vestibular como o Enem, tá certo? Porque, assim, o bom do Enem é que ele não vai cobrar do candidato todo o assunto de progressão aritmética, não, tá? Dessa PA, a única coisa que ele vai te cobrar é o que nós chamamos de termo geral. E aí já anotem logo, pessoal, que esse termo geral, ele pode ser qualquer termo dessa nossa progressão, tá certo? Inclusive, olha só, esse termo geral nós vamos chamar de AN, tá vendo? Esse AN pode ser o termo geral, e se a nossa progressão ela for finita, ou seja, ela tiver fim, esse AN ele será chamado também de último termo da nossa sequência. Vou botar aqui, ó, o nosso último termo. Beleza, pessoal? Então, olha só, para o termo geral, nós temos uma fórmula específica. A gente costuma dizer que o AN é igual ao A1 mais N menos 1, tudo isso vezes
R, que nesse caso aqui é a nossa razão, tá? Aqui eu representei o R como se ele fosse minúsculo, mas eu também posso representar como se ele fosse maiúsculo, tá? A letra aqui, a representação não vai mudar muita coisa não, então em relação a isso podem ficar despreocupados também. Beleza, pessoal? Além desse termo geral, ele pode cobrar da gente também a soma dos N termos de uma PA. Deixa eu botar aqui, ó. Soma dos N termos. E aí, para essa fórmula aqui, a gente vai usar as seguintes representações. Sn, lembrando, pessoal, esse S vai representar a soma e o N vai representar a quantidade de elementos que nós estamos somando, certo? Porque, principalmente se a progressão aritmética ela for infinita, né, você tem que dizer a quantidade ali de termos que você quer somar. Então, vamos supor, eu quero somar os 10 primeiros termos, então você vai botar esse 10. Então, se você botar esse 8, isso implica dizer que você está somando os 8 primeiros termos, beleza? Então, ó, tendo isso daqui como, como é que eu vou dizer? Tendo isso bem trabalhado, bem desenvolvido, a gente sabe que a soma dos N termos será calculada por essa fórmula. A1 mais AN, tudo isso vezes N, dividido por 2. Lembrando que o N que vai estar aqui, ó, é o mesmo N que vai estar aqui. Então, se eu quiser determinar a soma dos 8 primeiros termos, se aqui eu botar 8, nesse N também eu tenho que colocar 8, beleza? Então, essas daqui são as duas fórmulas que eles podem cobrar da gente, tá? Tirando isso daqui, pessoal, não tem mais nada. Isso, né, claro, é uma aula de caráter de exame nacional do ensino médio. Quem quer prestar vestibulares mais tradicionais, concursos militares, aí precisa estudar todas as propriedades da progressão aritmética, tá certo? Mas para a gente que quer Enem, isso aqui já é mais do que suficiente. Então, eu vou passar o slide para a gente começar aqui a fazer algumas questões, beleza? Então, tirem print. Passei. Vamos lá para a gente fazer essa primeira questão. Olha só o que ela vai falar para a gente. Considere o padrão de construção de triângulos com palitos, representado nas figuras abaixo. Na etapa N serão utilizados um total de 245 palitos. Nessas condições, N vai ser igual a quanto? Ou seja, pessoal, nota. Na etapa N serão utilizados 245 palitos. Então, isso implica dizer que esse N será a posição do nosso termo. Eita, professor, não entendi nada que você falou. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam, nessa etapa 1 aqui, nós utilizamos quantos palitos para formar? Ah, professor, 3. Perfeito. Nessa outra, a gente utilizou 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Na terceira etapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Gente, olha o que é que está acontecendo. Do primeiro para o segundo, somou 2, não foi isso, ó? Tá vendo? 2 unidades. E do segundo para o terceiro também somou 2. Ou seja, se você está somando a mesma quantidade, ou seja, a mesma constante, nós temos um caso de PA, né? Isso de progressão aritmética. Tá vendo? E aí, olha só, note que ele vai andando, caminhando até chegar em uma determinada etapa N. Tá certo? Opa, em uma etapa N, que nesse caso aqui será o 245, ou seja, aqui ele fez na primeira etapa, aqui ele fez na segunda etapa, terceira etapa e aqui, ó, enésima etapa, que a gente chama de N, tá certo? Então, ele quer que a gente diga justamente qual é o valor desse N. Ó, vocês concordam comigo que, olhando para essa sequência, eu tenho, de certeza, o primeiro termo, que eu sei que é 3. Eu tenho o último termo, lembra do que eu falei aqui, ó, anteriormente, que esse AN, quando nós estivermos ali trabalhando com uma sequência finita, ou seja, que você tem uma quantidade já determinada de termos, ele também será o nosso último termo. E note que a nossa última etapa será justamente essa etapa N, que tem 245. Então, esse meu AN aqui, ele tem que ser necessariamente 245. Tá vendo? E olha só, eu tenho também a razão, né? Isso, se você for perceber, ó, a razão. Então, com todas essas informações, se você for voltar aqui, ó, você vê que o cara não pediu para tu somar nada. Então, isso implica dizer que a soma dos N termos, nesse caso em especial, não será usado. O que vai ser usado é o termo geral, ó, porque o termo geral nós temos que ter o último termo, o primeiro termo, a posição do termo e a razão, né? Isso você tem que ter pelo menos 2 elementos, nesse caso você tem que ter pelo menos 3 elementos para determinar um. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu pegar o nosso pincel branco que fica melhor. AN é igual a A1
mais n menos 1, tudo isso vezes a razão. Então, vou substituir no lugar do AN, vou colocar 245, no lugar do A1 vou botar 3, o n é justamente o que eu quero saber, porque ele está dizendo, nessas condições, o n vai ser igual a quanto? Ou seja, esse 245 vai estar representando qual etapa? Tudo isso multiplicado pela razão que é 2. Então, vai ficar 245 é igual a 3, vou fazer a distributiva, tá vendo? Ó, 2n menos 1 vezes 2, 2. Então, ficaremos com 245 igual a 2, ou no caso, 3 menos 2 dá 1, 1 mais 2n. Posso botar assim também, pessoal. 1 mais 2n é igual a 245, né? Porque eu só espelhei. A gente está trabalhando com igualdade, ali é a mesma coisa. Então, ficaremos assim, deixando só o 2n de um lado, aquele 1 que está somando, ele vai passar subtraindo. Então, 2n só pode ser igual a 244. Deixando só o n de um lado, o 2 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Ó, e 244 dividido por 2 dá 122. Ou seja, esse 245 aqui ele vai estar representando a nossa etapa 122. O que chega aqui, ó, letra C como resposta. Então, pessoal, notem que a gente, de fato, nessas questões de progressão aritmética, você só tem que reconhecer, identificar os elementos, né? Claro, ver, constar se de fato aquilo ali você vai estar tendo um caso específico de progressão aritmética. Se sim, você vai ter que avaliar, se você vai ter que determinar o termo geral ou a soma. Tá? A soma, normalmente, ele sempre vai dizer qual é a quantidade total. Então, se ele quer o total, ele vai criar a soma, tá vendo? E quando ele estiver trabalhando, qual será a etapa, qual será o momento. Então, para essas coisas, etapa, momento, a gente utiliza termo geral. Aqui, para a gente passar por uma segunda questão, só para ver se de fato a gente entendeu esse conteúdo. Ó, ele fala assim, uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos. E as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$1.000 e as demais decrescerão R$20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador, ou seja, pessoal, isso daqui eu posso substituir pela seguinte frase, ó, qual é o total pago pelo comprador? Vou botar assim, pelo comprador. Então, ó, observem aqui comigo. Se você tem a presença da palavra total, então isso aqui já vai te falar que você vai ter que usar a soma dos n termos, que é A1 mais AN, tudo isso daqui vezes n, dividido por 2. Ó, facilmente a gente já identificou. Então, olha só, se eu sei que ele quer um total, então, eu sei que vai ser soma dos n termos. E aqui, com certeza, a gente vai estar lidando com uma PA, né? Porque, notem, a primeira mensalidade será de R$1.000. E as outras, ele falou que está decaindo, decrescendo R$20. Ou seja, a segunda só pode ser 1.000 menos 20, que dá 980. A terceira é 960. E assim por diante. Concorda comigo? Até você chegar aqui na nossa última parcela, que eu vou chamar de AN, já que você está lidando ali com uma progressão aritmética finita. Então, esse AN nós vamos chamar sempre de último termo. Então, olha só, como ele quer aqui a soma dos n termos, e essa concessionária financiou esse carro em um período de 2 anos, né? E aí você vai estar trabalhando com as prestações mensais. Então, você sabe que o total de prestações, que nesse caso aqui será N, né? Porque a primeira prestação a gente chama de A1. Então, esse carinha aqui, ó, esse índice vai estar justamente representando o número da parcela. Se são em 2 anos, nós sabemos aqui que isso aqui vai dar 24 parcelas, certo? Então, na resposta aqui, o que ele vai querer que eu faça é que eu some as 24 parcelas, para eu entender aqui quanto é que deu esse financiamento. Então, vai ficar o primeiro termo, que é 1.000, tá vendo? Ó, a gente tem ali essa informação, mais, olha, o A24. Note que eu não sei quanto é que custa a última prestação, então eu vou ter que determinar isso. Vezes 24, tudo isso dividido por 2. Tá vendo? Notem aqui, então, que eu vou precisar determinar o nosso A24. E para determinar qualquer termo da minha progressão, eu vou ter que utilizar o termo geral, que diz que AN é igual a... Deixa eu botar aqui embaixo, tá, gente?
a n é igual a A1 mais n menos 1, tudo isso daqui multiplicado pela razão. Então, vamos substituir. Eu quero encontrar o A24, que é nosso último termo, tudo isso é igual ao primeiro termo, que é 1000, mais o n, que é 24, menos 1, vezes a razão. Pessoal, olha só, do primeiro para o segundo, o que é que está acontecendo? Isso está decaindo 20, ou seja, a nossa razão aqui, nesse caso em especial, ela será um número negativo. Então, cuidado com isso, tá, gente? Inclusive, isso aqui a gente chama de classificação de uma progressão. Sempre que uma razão ela tiver ali o seu valor positivo, essa progressão será considerada uma progressão crescente. Já se esse R for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, essa progressão ela vai receber a classificação, será classificada ali como uma progressão decrescente, ou seja, os valores vão sempre decaindo, tá certo? Então, olha só, a nossa razão nesse caso ela é menos 20, então cuidado com essa informação. Ficaremos assim, A24 é igual a 1000, mais 24 menos 1 dá 23, vezes menos 20. A24 só pode ser 1000, mais com menos, 23 vezes 2 dá 46, adiciono 0. Pessoal, 1000 menos 460, isso daqui dá 540, ou seja, a última prestação que esse cara vai pagar é em um valor, em um total de 540. E aí, no lugar desse A24 aqui, ó, eu posso substituir e colocar 540. Ficaremos da seguinte forma, a soma das 24 parcelas é igual a 1000 mais 540, dá 1540. Vou simplificar 24 com 2, que eu posso fazer isso. Aí vai ficar aqui 12, tá vendo? Tudo isso vezes 12. Quando eu fizer a multiplicação aqui, gente, isso aqui vai dar 18.480. Chegando, então, como resposta final a letra A. Tá vendo? Muito tranquilo, questãozinha fácil. Você vê aqui que, de fato, o que eu precisei fazer foi o mesmo padrão da questão anterior, né? Primeiro, busquei qual era na nossa progressão, depois analisei, busquei a nossa razão e vi aqui qual era a fórmula que ele ia querer que eu usasse. Eu já vou logo adiantar para vocês aqui que para quem quer Enem, ela sempre vai estar pedindo ali as duas fórmulas, tá? Tanto a soma dos n termos quanto o termo geral. Aqui para a gente passar para uma questão do Enem, só para eu elucidar muito bem como é que a gente vai trabalhar isso, tudo bem? Olha, fala aqui nessa questãozinha do Enem 2010. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou a sua resposta. O funcionário 1 disse que a gente vai usar ali aproximadamente 200 estrelas, o funcionário 2, 600, o 3, 12.000, o quarto, 22.500 e o quinto, 22.800. Qual funcionário apresentou o resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Pessoal, note que nessa quantidade você pode também colocar quantidade total, concorda comigo que não vai perder o sentido. Então, sempre que eu tiver ali a palavra total, eu sempre vou utilizar a soma dos n termos. Então, fica A1 mais a n, tudo isso daqui vezes n, dividido por 2. Vamos lá então, olha só. A nossa primeira linha vai utilizar uma estrela. A segunda linha aqui, se vocês forem perceber comigo, está utilizando 2 estrelas. A terceira linha, 3 estrelas. E a gente vai caminhando até chegar na última linha, que deu aqui 150. Tá vendo? Então, olha só. Eu vou precisar agora saber qual é a razão dessa nossa progressão, tá? Então, olha só, note que essa sequência está crescendo sempre de 1 em 1. Então, a nossa razão tem que ser 1. Vou fazer aqui a substituição. Ó, vai ficar assim. Eu quero somar as 150 linhas, então fica S150. Tudo isso igual ao primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 150, né? Tudo isso daqui multiplicado por 150 sobre 2. Portanto, Sn só pode ser igual a 151 vezes 150, tudo isso sobre 2. Vou simplificar isso com isso, vai dar então 151 vezes 75, que vai dar, pessoal, aproximadamente
11.000 estrelas, tá certo? Quando eu for fazer aqui. E eu sei que aproximadamente 11.000 estrelas seria aqui, né, o nosso terceiro carinha. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido, espero que eu tenha lhe ajudado, certo? No mais, eu vou tentar estar postando mais outras aulas com resoluções e qualquer coisa é só vocês me procurarem, tranquilo? Forte abraço, até a próxima, valeu!